Agradeço mais uma vez aos dois pastores, muito obrigado pela presença. Vocês vão poder também acompanhar por ali pela televisão, então, querendo olhar aqui, fique à vontade, tá bom? Para começar o nosso debate, algumas pessoas já enviaram dúvidas, inclusive alguns irmãos infelizmente não puderam estar aqui em função do feriado, só que gostariam muito de estar. Então, por isso, algumas pessoas já enviaram algumas perguntas e nós gostaríamos de começar o nosso debate. Nós não vamos impor aos senhores a ordem, fiquem à vontade, quem quiser responder, se quiser complementar, podem ficar à vontade. Tem 2 microfones aí, um para cada um de vocês, tá bom? Então, vamos começar. A primeira pergunta colocada é a seguinte: a igreja pode se posicionar em desobediência civil? Martin Luther King, por exemplo, ele pregava que em alguns casos era necessário que a igreja se colocasse em desobediência civil. A igreja, como instituição, ela, na opinião dos senhores, ela pode se colocar em desobediência civil? Boa tarde, meus irmãos. É um privilégio estar aqui com os irmãos nessa tarde. Agradeço a todos os envolvidos, ao Jonathan, Tiago, ao Rafael, ao pastor Eliezer e a igreja toda que nos recebe sempre com muito carinho, né? A pergunta: a igreja pode se posicionar em desobediência civil? Eu entendo que em 2 situações ela pode. Ela pode praticar aquilo que nós chamamos de desobediência civil quando o governo impõe aos cidadãos fazerem algo que é contra a palavra de Deus. Então nós cristãos, nós temos como o nosso Senhor soberano Jesus Cristo. E se nós fôssemos, numa situação hipotética, forçados a fazer algo que contraria os princípios da palavra de Deus, nós estamos, creio eu, amparados para praticar a desobediência civil. Ou se o caso for um pouco diferente, nós não somos obrigados a fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, mas nós somos obrigados a não fazer algo que a palavra de Deus requer que nós façamos. Então, nesse segundo caso também, eu creio que a desobediência civil ela é respaldada pela palavra, como Pedro disse diante do Sinédrio: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Fica à vontade. Uma boa tarde a todos. É uma alegria muito grande ver muita gente querida aqui. Deixando um abraço à Igreja Batista de Laranjeiras, ao querido pastor Eliezer, ao nosso querido Jonatas. Eu acho que você tem um formol, cara. Fica com essa carinha de jovem. Você já casou? Não, ainda não. Ok. Aquele já casou, né? Envelhece. Muito bom ver muita gente querida. Daqui ao lado do nosso querido pastor Tiago Tio, muito bom ver, né? Muita gente boa, né? O nosso querido tio, o querido Elinei, sua família, o querido Vale, Carlos Marcel, pastor Fábio Lúcio da Igreja Batista de Federal, pastor Felipe da Batista de Lado do Lado, sua família, Nelson, manda aí no Rio de Janeiro, Ana, doutora Márcia, minha mãe. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e agradeço, né, a família Márcia lá também da literatura. Daqui a pouco eu passo lá para pegar uns livros também, atualizar a literatura. E sobre a questão se a igreja pode se posicionar em desobediência civil, o pastor Tiago Tio já teceu suas considerações próprias, e há um princípio que naquilo que a lei dos homens não contradiz a lei de Deus, eu posso seguir a lei dos homens, mas há momentos em que ela vai ser diametralmente oposta à lei de Deus. A gente fica com o versículo mencionado pelo pastor Tiago: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então acho que isso é um princípio estabelecido. Se a lei dos homens ela contradiz a de Deus, a gente não segue. Se não contradiz, a gente segue. Me parece que o problema é quando envolve a questão da subjetividade. Suponhamos que estivéssemos num local, num país, onde nós tivéssemos que fazer uma opção por alguma situação subjetiva. Hipoteticamente,
freneticamente discute-se no meio da medicina, às vezes, uma idade que se pode abrir o aborto. Alguns entendem que enquanto a criança não tem o cérebro formado, outros entendem que a criança pode ser abortada até 4 meses, outros entendem que pode ser. Mas esses alguns elementos que são extremamente subjetivos. Está falando do jantar? Estou falando em relação à questão da vida. Estou falando de um elemento subjetivo. Então, quando nós, como igreja, vamos nos posicionar sobre um elemento subjetivo, vai se tornar mais difícil. Porque a igreja vai ter um princípio chamado liberdade de pensamento. A gente está na igreja, vai ser lá na igreja. Então, eu, como pastor, o Tiago, como pastor, nós orientamos a igreja naquilo que segue a palavra de Deus. Então, objetivamente, temos que obedecer a Deus. Se os homens obedecem a lei, a gente desobedece. Quando esse elemento se torna subjetivo, aí é que nós vamos encontrar dificuldades. Eu penso que nesse caso da pergunta, ela se torna objetiva. Mas eu acredito que os elementos da nossa discussão vão lidar com algum grau que vai envolver nossas subjetividades, e aí vai ser um bom exercício para nós praticar aqui à noite. As perguntas razoavelmente fáceis eu vou responder, acho que nós consideramos quase insolúveis, difíceis de resolver. Vamos acionar o nosso querido pastor Eliezer, que chegou a noite. Eu estou só mexendo aqui que eu vou escrevendo as perguntas à medida que vocês vão respondendo, tá bom? Então vamos para a segunda pergunta. Novamente aí, para você enviar as perguntas por esse contato. Então a cada pergunta eu vou expor aqui o contato novamente para quem for chegando. Perguntas exclusivamente por esse contato pelo WhatsApp, ok? Segunda pergunta é: a Bíblia segue a linha de esquerda ou direita? Essa aí já. Pois se a gente pegar exatamente a questão de esquerda e direita, vai envolver aquelas questões desde lá dos jacobinos antigamente, né? Então a gente vai ter uma questão do século XVII, século XVIII em diante, né? Em português a gente vai dizer que observar a Bíblia numa perspectiva de esquerda e direita acaba se tornando um determinado anacronismo. Não havia questão de esquerda e direita naquele tempo antigo, né? Mas eu acho que nós podemos ter alguns parâmetros. Se nós perfilarmos à esquerda determinados elementos, a esquerda brasileira, vamos tentar focar mais aqui, a esquerda brasileira, nós tentarmos pontuar a direita brasileira com alguns elementos, a gente vai encontrar talvez alguns elementos que, se não analisados com acurácia, podem gerar uma dificuldade. Por exemplo, uma afirmação às vezes de uma pessoa de esquerda. O livro de Atos era comunista. Então você tem algumas falácias de uma afirmação como essa. No comunismo, quem faz a organização dos bens em comum é o Estado. No livro de Atos foi o Espírito Santo, no livro de Atos, a repartição é plenamente igual. Se há problemas de não igualdade, existe ação direta do Espírito para fulminamento, como foi no caso da Ananias e Safira. No caso do comunismo, você tem o Estado alçado ao seu poder máximo como o repartidor geral das coisas. Da mesma forma, talvez numa direita extremada, em que você vá ter uma perspectiva de uma política liberal ou neoliberal a um extremo muito grande, e você vai ter aquela consolidação do problema da miséria dos pobres, que também acontece, claro, no marxismo, no comunismo, no socialismo, nos direitos esquerdistas, né? Então eu não prefiro analisar a questão de esquerda ou direita, eu prefiro perfilar os elementos da esquerda, perfilar os elementos da direita e dizer que, à luz da questão dos elementos que a gente encontra entre o direitismo e o esquerdismo, me parece que existem muito mais elementos que podem se alinhavar a uma prática que hoje poderia ser chamada de direita, mas não utilizo os termos esquerda e direita para a questão da análise escriturística, porque vai ser um anacronismo. Eles estão muito depois da questão da Bíblia, então você vai ter um momento em que você vai ter uma profunda reforma agrária no ano do jubileu, que é uma proposta de reforma agrária bíblica. O esquerdismo vai dizer que nós temos essa proposta de uma determinada maneira, não é? Mas só que todos os elementos catalisadores e propulsionadores das ações divinas, das ações bíblicas, elas são divinas ou da igreja, não são do poder político reinante. E aí é onde eu vou encontrar dificuldade nesse sentido, porque aí eu falo uma direita ou uma esquerda,
E a pessoa pensa logo em poderes, né? Onde no caso bíblico a gente pensa no Salmo 62:11. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir. O poder pertence a Deus. Então eu prefiro trabalhar com um regime que eu diria que é uma teocracia completa. O Espírito movendo, uma teocracia que age no meio de uma eclesiocracia, mas tudo isso numa dimensão ideal regida pelo Espírito Santo. Agora, quanto à última fala do pastor Henrique, eu fiquei com uma dúvida. Isso você diz no âmbito cristão, né? No âmbito cristão. Talvez cristão e evangélico. Ok. Eu não teria muito a acrescentar, acho que ele fez uma explanação que eu concordo pontualmente. Ok. Só um momento. Próxima pergunta é: a função da igreja no estado paralelo. Nós sabemos que em algumas partes do Brasil, do Rio de Janeiro, se quisermos ser mais locais, existe um estado paralelo, existe um comando que não o formal, não o eleito, que governa determinadas regiões, e existem igrejas inseridas nesses locais. Qual é a função da igreja nesses locais onde o que comanda é o estado paralelo? Bem, a função da igreja, eu entendo que seja ela a igreja local estabelecida no lugar que for, ela tem o propósito de proclamar o Evangelho e tornar Cristo conhecido, de maneira que o nome de Deus seja glorificado, né? Quando se fala em estado paralelo, se fala no poder paralelo ao do Estado, né? Isso envolveria o tráfico, isso envolveria milícias, isso envolveria diversos outros poderes que não o poder eleito pelo povo, né? E como a igreja deve agir nessa circunstância? Eu acho que deve haver uma preocupação para que a igreja se mantenha íntegra, né? Para que a igreja não faça nenhum tipo de concessão que possa manchar a sua reputação. Isso é uma preocupação muito grande, porque é de conhecimento dos irmãos que existem igrejas em comunidades que muitas vezes vem a pessoa, o representante do tráfico, de qualquer forma, e vai pedir a bênção do líder eclesial para a sua empreitada criminosa, né? De forma que isso pode ser absurdo para nós, mas muitos deles assim concedem. Isso é uma mancha irreparável, é uma mancha na reputação da igreja que não deve ser conivente com o pecado, com o erro, com a transgressão, né? Também a gente observa esse elemento de outras formas, né? Não só no tráfico que de alguma forma pede a bênção do pastor para a sua empreitada, mas talvez uma igreja que em determinado contexto burle as suas obrigações, porque naquele contexto se vale de gato e de outras coisas para não pagar aquilo que deve ao Estado, seja em forma de contas de luz, ou seja o que for. Foi o exemplo que me veio aqui à cabeça. A igreja ela não pode manter esse tipo de posição, e o papel dela é denunciar o erro onde quer que ela esteja, o que não é fácil quando se está dentro desse contexto, mas o dever não muda porque se está dentro desse contexto, né? Então eu acredito que a função da igreja nestes locais são as mesmas funções que ela tem em outros locais, e ainda deve se manter um tanto quanto vigilante para permanecer íntegra diante das ofertas e possibilidades de facilidades ou de conluio que vai lhe oferecer qualquer tipo de benefício, né? Esse é o meu entendimento. Acredito que o pastor Henrique possa desdobrar mais. Você está pastorando, você está servindo ali no Tacumbi ou na Ponta Firme?
está envolvido em área de risco e tal. Eu pergunto isso que o pastor Tiago, tanto o pastor Tiago como eu, pastoreamos em área de risco e pastorei a segunda batista na Vila do João, um ministério emocionante. Tão emocionante como o meu amigo ali, o pastor Fábio Lúcio, que está pastorando ali na Cidade Alta. Muitas emoções, né, pastor? Não tem como. Me lembro um dia que o rapaz foi lá no gabinete pedir justamente isso que o pastor Tiago mencionou. Pastor, senhora aí que a gente vai fazer um trabalho. Esse trabalho que você vai fazer, nós vamos fazer um monte. E aí ora para que dê tudo certo. Tudo certo era conseguir roubar os caras. Não, vou orar para Deus demover você nesse propósito. Então não é comum, não é? Que o pastor nessa realidade sabe justamente dessa leitura errada. Orar para Deus abençoar a marginalidade. Faço coro com o pastor Tiago quando ele diz que as funções da igreja nas comunidades, no estado paralelo, diante do estado paralelo, são as mesmas que fora desse estado paralelo, que são as funções de proclamação, adoração, a função de serviço que a igreja já exerce fora do estado paralelo. Agora, existe um elemento que a gente precisa sempre observar. O pastor Israel Carlos Oliveira de Itapuruçá, todos aqui conhecemos, ele menciona que quando perdemos o sentido de propósito, o senso de irrelevância nos alcança. Então a gente não sabe mais o que fazer e a gente começa a buscar um bocado de janelinhas para se envolver. Como na nossa vida, quando a gente não tem um sentido de propósito, a gente se sente meio irrelevante. A igreja, muitas vezes, ela se envolve em alguns outros elementos para buscar a sua mobilização, porque em alguns casos ela tem perdido algum sentido de propósito. Vou dar um exemplo. Mas não, a igreja, eu perguntei para que a igreja existe? Para que a igreja existe? Esse conceito, para que a igreja existe? Então eu cheguei ali à conclusão, no lugar do Senhor separou para servir, na segunda noite de irmãos, que a igreja não sabia para que ela existia. Se tira ou não tira a igreja dali, e relevante a igreja não sabe para que existe. Aí comecei a trabalhar com essa perspectiva bíblica. Nós temos um propósito, irmãos. Todas as nossas atividades precisam orbitar com todos esses propósitos: do serviço, da comunhão, da adoração, da proclamação. Então a gente existe para proclamar o Evangelho, a gente existe para servir a Deus e tal. Começamos a trabalhar com todos esses propósitos. Uma psicóloga foi lá à igreja, a doutora Érica Rezende. Esteve recentemente na Fátima Bernardes, no programa Encontro, porque ela trabalha com autismo. Ela desenvolveu esse próprio projeto de autistas. Ela foi lá à igreja e falou: Deus, me dá uma palavra, eu preciso de uma definição na minha vida. Então escreveu uma sequência de mensagens sobre a igreja que nós precisamos ser. A mensagem tratava um pouco de você colocar em prática tudo aquilo que você aplicou durante muito tempo, etc. Aquela doutora, ela pegou na segunda-feira seu projeto de autismo e falou: Deus, eu queria colocar esse projeto de âmbito nacional no Brasil. Ela tem 2 filhos autistas, um formado em medicina e a outra com dificuldades de autismo em grau maior. E ela pegou e mandou uma carta, um e-mail, terça-feira, para o programa da Fátima Bernardes. Para surpresa dela, perguntaram se ela poderia ter um avião de terça para quarta, para estar na Fátima quarta. Teve uma quarta seguinte no programa da Fátima e surgiram patrocinadores para concretizar esse projeto dela de autismo. Depois dela ter voltado, ela foi lá na igreja, deu esse testemunho e falou: pastor, aquela mensagem da palavra de Deus, ela me levou a agir. Então aqui é o ponto que eu quero salientar, o pastor Tiago mencionou. Nós temos propósitos como igreja. Se nós perdemos esses propósitos, nós vamos nos achar irrelevantes e vamos procurar um bocado de coisa que a gente supõe para nós fazermos, e às vezes não é diretamente conosco, mas às vezes Deus tem todos os seus soldados na igreja que nós podemos, com meio do propósito da proclamação, pregar a esse soldado, e esses soldados que têm o dom da política, que tem o dom governamental, que tem o dom da ação social, eles também serem mobilizados para agir. Foi o caso da doutora Érica Rezende. É o ponto que eu quero chegar. No cumprimento do propósito da igreja, proclamação, a pessoa que Deus tinha para aquele projeto era a doutora Érica, ela poderia agir. Então eu, como membro da igreja, ou a igreja como um todo, ela não vai se capilarizar e se mover em cada detalhezinho que às vezes as pessoas supõem: a igreja tem que fazer isso, aquilo, e colocando funções da igreja que não são especificamente dela. Mas a igreja, proclamando o genuíno evangelho, Deus vai mobilizar também pessoas que estão dentro dela. Oração. Próxima pergunta:
Como a igreja deve se posicionar em relação ao comunismo, uma vez que o sistema traz consigo o lema que a religião é o ópio do povo? Bem, eu vou iniciar a minha fala pontuando essa afirmação de que a religião é o ópio do povo. A verdadeira religião não é o ópio do povo, mas a gente não pode negar o efeito tranquilizante que a religião tem para acalmar os ânimos. Eu vou dar um exemplo, os irmãos percebam se eu estou certo ou se eu estou errado. Na década de 90, havia um evento evangélico chamado Canta Rio. Não sei se vocês já foram em algum desses. Era bem próximo à minha casa, eu moro no Catumbi. E era ali na Apoteose. Então era basicamente um entretenimento que os jovens da igreja tinham, uma opção saudável de, enfim, estarem juntos e terem aquele momento de comunhão, de lazer, sem correr nenhum risco do que o mundo nos oferece como lazer para os jovens. E eu fui. O prefeito do Rio de Janeiro era o César Maia. E num determinado momento ele foi chamado ao palco e ele entrou com uma vaia ensurdecedora. Foi quando um dos dirigentes do evento, talvez o dirigente do evento, o líder que estava patrocinando o evento, pegou o microfone das mãos do político mencionado aqui e disse: meus irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos agora, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Orou pela vida do candidato para que ele pudesse, enfim, fazer o melhor diante da posição que ele tinha ali de administrar a cidade do Rio de Janeiro. Orou de diversas formas e, ao acabar a sua oração, ele devolveu o microfone ao candidato. E o povo estava como? Calminho. Aí eu pergunto para vocês, ou não é, quando usado desta forma, a religião o ópio do povo? Né? Bem, falando do... O irmão poderia recolocar a pergunta só para... tem a ver com o comunismo, né? Isso, só um momento, peraí. Ok. Vou botar. Acho que perguntou como a gente deve se posicionar a igreja, né? Frente ao comunismo. Deixa eu... Só um momento. Bom, enquanto vou botar. Ele vai colocando... Pronto. O comunismo tem algumas ideias que são diametralmente opostas àquilo que a igreja acredita, né? E eu não vou entrar aqui nas distinções minuciosas entre comunismo, socialismo, eu estou pegando comunismo mesmo, né? Marx escreveu, juntamente com Engels, o Manifesto do Partido Comunista. E alguns valores cristãos, eles são diametralmente opostos ao comunismo. Primeiro, o comunismo, ele entende que a solução para o problema da pobreza é a distribuição de renda igualmente por todos, uma tomada do poder pelo proletariado, pelo proletário, né? A fim de que a sociedade viva esse paraíso aqui na Terra. A fé cristã diz que isso é uma utopia, porque nós só vamos viver em absoluta justiça, gozo, quando a realidade escatológica for consumada, ela que já foi inaugurada na vinda de Jesus Cristo. A promoção do conflito de classes é outra coisa que é contrária à fé cristã. E alguém poderia dizer que o próprio Senhor Jesus disse que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não disse que isso é impossível, ele continuou dizendo que aos homens isso é impossível, mas não é impossível para Deus. De maneira que o evangelho deve ser pregado igualmente aos pobres, aos ricos, e uma realidade constatada por Jesus é que os pobres nós sempre teremos eles conosco.
Isso não é uma realidade a ser resolvida aqui. Não deve haver uma revolução armada com derramamento de sangue. Isso é sempre contrário ao propósito do Evangelho. Então, como a igreja deve se posicionar em relação ao comunismo? O pastor Henrique trouxe muito bem a perspectiva, muitas vezes alardeada pelo pessoal de extrema esquerda, que o próprio livro de Atos é um livro que tem conotações comunistas. As pessoas tinham tudo em comum, mas, mais uma vez, eu repito o que ele disse. Quando as pessoas depositavam seus bens aos pés dos apóstolos, isso não era uma obrigação estatal, isso não era uma distribuição feita pelo Estado. Isso partia de corações movidos pelo Espírito, de uma igreja movida pelo Espírito, que tinha o desejo de abrandar a dor daqueles que tinham mais necessidade. Então a pessoa poderia participar daquilo ou não participar daquilo. Também, antes que essa questão seja posta, Ananias e Safira não foram fulminados porque não participaram daquilo, mas porque mentiram ao Espírito Santo, tendo vendido a propriedade e acordado de entregar todo o valor, mas tendo retido uma parte para si. Era algo voluntário. Barnabé, todos aqueles que deram as suas posses, tinham esse propósito voluntário. E o comunismo não, ele vai de alguma forma minar a liberdade individual das pessoas quando o Estado é agigantado e quando ele entende que ele deve, para o Estado, tomar aquilo que é nosso e dividir. Ou então, quando nós percebemos também esse ideal utópico que não se concretiza aqui, e outros valores do Evangelho de Jesus Cristo são contrários ao comunismo, de maneira que eu entendo que não é possível casar fé cristã e comunismo. Não casa, no meu entendimento. Não sei se o pastor Henrique pode nos esclarecer aí, trazendo mais alguma questão, discordando daquilo que porventura eu estiver equivocado. Isso mesmo. Agora, dois elementos que eu acho que são também preponderantes, que a gente sempre tem que analisar, vou tornar aqui a educação e família, porque uma coisa que me causa estranheza, às vezes, pastor Thiago, é encontrar pessoas na caminhada que às vezes, por exemplo, você faz uma proposta, você defende uma perspectiva que é uma perspectiva marxista, mas nunca leu o manifesto comunista, nunca leu o que é o comunismo, o que é o socialismo, qual a diferença entre um e outro. Eu dei aula de uma disciplina que era a teologia contemporânea, e ela trabalha com teologia da libertação. Eu sempre tentei trabalhar com isso, com os alunos dizendo os prós e os contras de cada teologia. Não, a teologia da libertação levava o manifesto comunista. E citava para os alunos leiam, mas leiam um ponto de vista analítico. Do ponto de vista analítico, você tem a expressão da religião como ópio do povo. Marx explica muito claramente que você vai desenvolver o marxismo em duas etapas, que são comunismo e socialismo. Contudo, o pressuposto dele para que simplesmente o comunismo se estabeleça, que tudo seja comum, é que a sua família tem que ser comum, é que a educação tem que ser comum. Dessa maneira, se eu educo meu filho, na minha perspectiva, eu estou agindo contrariamente à igualdade que o Estado preconiza. Então, o filho ele não deve ser tutelado ou orientado pela minha educação, mas pela educação estatal. Da mesma forma, a família, que seria considerada um elemento divisor. Da mesma forma, a religião, que seria considerada um elemento divisor. A religião, como ópio do povo, ela surge nesse contexto do manifesto comunista, onde no manifesto ele vai dizer que a religião é um elemento que divide. A religião é um elemento que entorpece. Dessa maneira, ela deve ser erradicada. Esses são dois pontos que para mim são nevrálgicos. O fato de, na perspectiva dele, ser a religião um elemento entorpecedor e divisor, daí ser erradicado. E segundo, que eu, como indivíduo, não posso escolher ter a liberdade de educar meu filho, tendo me preparado para isso. Foi barrado o homeschooling no mês passado, aqui no Brasil. O projeto estava desde 2016, ele propôs, estava no colo do ministro Luiz Barroso, para gerar jurisprudência para todos os demais casos, e foi vetado o homeschooling no Brasil. Claro, vão haver outras situações e tal, mas de início está vetado.
Então, o pai que botou a causa, ele é um doutor em educação por universidades públicas brasileiras e colocou a causa lá em Canela, Rio Grande do Sul. Perdeu em primeira instância, perdeu na parte inicial, em primeira instância, ganhou em segunda instância, foi para o Supremo. O Supremo disse, olha, você não pode educar somente sua criança por causa do elemento de socialização. Foi o foco principal, sendo que a criança não seria socializada. Mas a própria Constituição preconiza que o principal elemento de socialização é a família. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que eu tenho que ter o meu filho compulsoriamente até, no mínimo, 4 anos na escola. Ora, então a Constituição, que ela dá uma determinada liberdade de expressão e de direito a você, no próprio Estatuto de Criança e Adolescente vai limitar e vai dizer que nos 4 anos eu tenho que estar lá. Mas espera aí, se eu fiz todo o preparo, como mestre, como doutor, numa educação que o próprio Estado me deu, será que um doutor não estaria preparado para educar o seu filho melhor do que o Estado? Ele, como professor particular, o elemento de socialização você resolve com igreja, você resolve com balé, você resolve com jazz, você resolve com licença, com uma série de outros elementos. Não aceitaram o argumento daquele pai que ainda está tentando, por outros argumentos, conseguir reencaminhar o processo para que possa gerar uma jurisprudência do homeschooling ou do ensino doméstico no Brasil. Por que eu estou colocando aqui? Porque esse processo geraria uma série de desdobramentos de Ministério da Educação, uma série de desdobramentos para a indústria de livros. Você tem uma série de oligopólios e monopólios das indústrias livrescas e uma série de capilaridade nesse sentido. Mas tudo isso é baseado numa ideologia, às vezes marxista, comunista, socialista, de que o Estado ele deve ter prevalência sobre o cidadão ou sobre o indivíduo na questão de educação, na questão de família, na questão de religião, na questão de outros elementos mais. Então, como a igreja deve se posicionar em relação ao comunismo, uma vez que esse sistema traz consigo um lema, a religião é ópio do povo. Minha resposta, examiná-lo à luz das Escrituras e ver que seus princípios basilares são extremamente falhos e frágeis e jamais subsistem um elemento de exame escriturístico e, salvo os 11.3, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, para mim, esses são fundamentos: educação, família e religião, que simplesmente não são preconizados ou admitidos como sendo possíveis a um indivíduo total liberdade de escolha em relação a eles, à luz do que está escrito no Manifesto Comunista. Não fique nas minhas palavras. Leia o Manifesto Comunista umas 5 ou 10 vezes. Observe que o que eu estou dizendo não é simplesmente uma questão de uma análise tentando ser neutro no sentido de analítico, olhando e vendo o que está escrito lá. E o que está escrito lá, quando eu coloco ao lado das Escrituras, me parece que não se existe. Pastor Henrique, eu lembrei aqui quando você estava falando dessa proposta marxista da educação ser uma educação igual para todos, e a gente não está falando aqui no sentido de que as pessoas não devem ter acesso à educação, mas no sentido de que você não tem o direito de educar conforme seus valores, seus princípios, e isso é um direito da família, né? Aquele mote do governo da Dilma, né? Pátria educadora. Na verdade, educação nesse sentido, no sentido escolar, está muito mais ligado ao ensino das disciplinas, matemática, português, tudo isso, mas na verdade quem tem a função de educar quanto a crenças, convicções e valores é a família, não é o Estado. E aí eu me lembrei da proposta que, se não foi trazida por ele, é pelo menos bem desenvolvida pelo Abraham Kuyper, da Soberania das Esferas, né? Você tem a igreja, você tem a escola, você tem outras instituições da sociedade, onde essas instituições, elas não podem ter a sua soberania dentro do seu contexto banida por uma outra. A igreja não deve interferir na família, no sentido de que a família tem autonomia para educar o seu filho, a escola deve ter autonomia para ensinar as disciplinas, e o Estado, ele deve servir apenas para fazer a mediação em situações de conflito entre essas esferas que devem ser soberanas. É uma perspectiva reformada, mas infelizmente eu acho que Abraham Kuyper tem muito menos influência entre os nossos políticos do que Marx, né? Muito boa a fala do pastor Tiago nesse sentido. Só mais um claro, aqui, Jonas. vontade. Porque a questão de educação eu acho que é um elemento que a igreja deveria focar bastante. Nós fazemos algo que dali vai sair da nossa casa. Então,
Pense você num hipotético projeto. Hoje, no mundo afora, você trabalha com STEAM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, são consideradas as bases do ensino aí fora. O cidadão de hoje precisa estar com essas 4 competências organizadas. Quando você chega na escola, conforme ensinou o pastor Tiago, a escola trabalha com o cognitivo. Mas hoje em dia já é muito pacífico que as crianças que elas conseguem um maior desenvolvimento, não é só a dimensão cognitiva. Nós temos a dimensão cognitiva, afetiva, psicomotora e espiritual. Então, se você trabalha com um projeto, você vai privilegiar ciências, engenharia, tecnologia e matemática. Você cruza isso com as dimensões afetivo, cognitivo, psicomotor e espiritual. Aí eu sei que o pastor Tiago é formado licenciado em letras. Eu sei que o Jonatas e seu irmão em engenharia. Eu sei que o pastor Fabuloso tem letras. Eu sei que a Márcia e a Tânia têm direito. Eu sei que cada um aqui tem um grau de formação. Juntamos um grupo de 10. Tiago, a primeira semana de janeiro, primeira semana de julho, agenda para você. Por favor, a aula vai ser para você. Tiago vai dar um intensivão, uma semana de letras, levando as crianças para conhecerem, levando para conhecer os diversos falares, vai na comunidade, vai no congresso. Na vez que eu falar do congresso diferente da comunidade, vai trabalhar com um tipo de fonética, levando a criança em loco. Vou levar o Jonatas para dar aula. Jonatas, sua aula vai ser a segunda semana de janeiro e a segunda semana de julho. Então você vai trabalhar matemática. E ele vai levar as construções, mostrar a diferença que se faz, o cálculo que se faz para você ter uma determinada possibilidade de colocar um objeto de determinado peso em uma determinada plataforma, qual é a distância que você vai colocar uma câmera aqui, ali. Você vai trabalhar com a perspectiva da percepção, que o aluno fecha os olhos e tenta descobrir, quer saber que sons estão ao seu redor e que distância está o som do vento, que distância está o som da caixa de som desse momento, que distância está o som dos passos, que distância está o som da câmera. Então vai tentando trabalhar matemática de uma forma diferente pelos elementos da percepção. A gente junta numa igreja e no grupo de 10 a gente consegue dar uma educação top para o nosso filho. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso juntar com esses 10? Cada um de nós cede uma semana, uma escola gratuita com uma nova concepção. Por que eu não tenho essa liberdade? Eu quero ter essa liberdade. Eu quero ter essa proposta de liberdade. A forma como a educação se desenvolve hoje no Brasil não me dá essa liberdade. Ainda que diga que tendo um diploma do Enem, um certificado do Enem, lá no final fazendo a prova tendo certificado, eu posso ter essa liberdade. Contudo, se meu filho não tiver os 4 anos na escola, um vizinho acionar o conselho tutelar lá em casa e pode levar a minha criança. Então, por que eu não posso ter essa liberdade se eu tenho essa capacidade, junto com os meus amigos, de dar uma educação que seja melhor do que aquela que comprovadamente o Estado dele? A minha proposta e a minha luta é simplesmente que, enquanto o comunismo propõe uma educação totalmente estatal, eu gostaria de ter mais liberdade na possibilidade de educação. Quando eu vejo a escola que se apresenta para minha filha no meu contexto, eu acho que essas escolas estão muito limitadas e vão limitá-la muito para a vida que ela vai encontrar, seja no Brasil, seja em outros países, se assim ela optar. O meu pedido e a minha oração é para que de alguma maneira eu consiga desenvolver isso em Rondonópolis com a liberdade de expressão e liberdade de educação, já que o projeto do Homens Público foi tentar fazer isso com os nossos irmãos e propor isso à Câmara Municipal de lá para a gente conseguir emplacar um projeto desse. Antes só da gente prosseguir, só vou comentar uma coisa. Eu estou recebendo muitas perguntas aqui, muitas mesmo. Eu estou tentando condensar mais de uma pergunta em uma só. Então não vai dar tempo da gente atender todas as perguntas, infelizmente. Está até muito além do que eu imaginei. A gente está recebendo muita pergunta aqui, então só queria compreensão dos irmãos que eu estou tentando condensar, tá bom? As perguntas em uma, mais de uma pergunta em uma só, para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, a seguir, a próxima pergunta. A igreja pode apoiar o Estado ou... Aí fiquem à vontade para diferenciar ou não. Apoiar o Estado ou políticos, ou deve sempre protestar, à medida que somos uma igreja protestante? Bem, se pela expressão da pergunta, a igreja pode apoiar políticos ou deve sempre protestar? Isso inclui esses momentos de campanha eleitoral. Existem duas posições. Eu tenho um amigo meu, ele foi aluno do pastor Henrique também, porque se formou comigo no Betel,
e ele entende que, inclusive, me parece que apoiar determinado candidato hoje é considerado crime pelo TSE, né? Isso. Ele não pode declarar o apoio porque entende que ele tem um poder de influência sobre a igreja e ele, de alguma forma, vai conduzir a igreja como se a igreja fosse composta de pessoas incapazes de refletir e de pensar, que fossem mera massa de manobra nas mãos do pastor. O que pode ser verdade em alguns casos, mas a gente sabe que não é verdade na maioria dos casos. Eu creio firmemente que os irmãos estão aqui levando em consideração o que a gente fala, talvez discordando de posições que a gente tem externado aqui, ou de uma ou de outra, porque os irmãos são pessoas críticas, que pensam, que refletem, né? Mas essa lei, ela discorda disso. Ela pensa que todas as pessoas da igreja não pensam, não refletem e seguem cega e fielmente os seus pastores, o que não é uma verdade, pelo menos em termos absolutos. Bem, esse pastor, amigo meu, amigo do pastor Henrique, certamente foi aluno dele, ele diz que, independentemente da lei que veta o apoio público a determinado candidato, ele considera que um pastor não deve se posicionar apoiando determinado candidato, seja em campanha, enfim, porque ele acha que não é o papel do pastor. Pastor da igreja chegar aqui no domingo e dizer: eu vou votar no fulano de tal e eu acho que a igreja assim deveria fazer, porque esse candidato... Isso. Eu entendo que o púlpito da igreja é o lugar de onde deve sair a palavra de Deus, né? E é para isso que as pessoas vêm aqui. Contudo, eu não consigo entender quando a gente tira essa esfera corporativa da igreja, porque não existe aquela ideia, eu sou a igreja. Muitas vezes se fala isso. A igreja é sempre um pronome plural. A igreja é a congregação de pessoas que se reúnem em torno do Cristo ressurreto pela fé. Isso é a igreja, mas essa igreja, ela é constituída de indivíduos, e esses indivíduos, eles não são menos cidadãos quando eles manifestam sua visão política, o que inevitavelmente vai tocar na questão dele manifestar para quem é o seu voto, ou o candidato que ele apoia e tem simpatia, e se você for vetado disso, uma parte da sua cidadania é alijada, no meu entendimento, né? Então, embora o Thiago não vá dizer em quem ele vai votar aqui na igreja, é muito fácil os irmãos descobrirem. Eu estou nas redes sociais, ele vai me perguntar lá fora e tal. Então, não é uma questão de se esconder, mas a igreja, como instituição, ela deve fazer campanha, propagar ou apoiar determinado político. Se você entende que a igreja, ela deve cobrar como voz profética da parte de Deus, daqueles políticos que não cumprem a sua função, dificilmente você vai concluir que a igreja não pode se posicionar. Mas eu entendo que isso pode abrir muitos precedentes para coisas que não seriam boas para a igreja. Então, eu entendo que o papel da igreja é de fato fazer Cristo conhecido, proclamar e pregar a Cristo, e ali deve sempre protestar? Não. Se a coisa está indo bem, vai protestar em relação ao quê? Né? Mas a igreja também tem o direito de protestar, de manifestar a sua não concordância com a ação governamental que vai contra os direitos das pessoas. A igreja, Wayne Grudem vai se referir a ela como a bússola moral do Estado. Naquele livro ali, mostra aí para o pessoal, nesse livro, ele vai dizer que a igreja ela é a bússola moral. Se o governo civil não tem a igreja para orientar as questões morais, esse governo ele não tem a quem recorrer para apontar um caminho mais justo. É uma pergunta difícil, que como os irmãos perceberam, eu falei e não disse muita coisa, eu vou deixar que o pastor Henrique fale mais. Essa coisa não ia falar nada não, ia passar para a próxima. Pra gente ir, que pode, fica à vontade. Eu acho que
Você disse muita coisa assim. Falei? Então vamos a seguir, tá bom? Só estou pedindo compreensão de vocês, ok, gente? Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas não, infelizmente, senão a gente ia ficar aí até muito tarde da noite, tá? Então, próxima pergunta. Como devemos, nós cristãos, né? Como devemos nos posicionar nos temas políticos contrários à fé cristã? Temos aí alguns exemplos, os pastores podem ficar à vontade de exemplificar se quiserem. Acredito que sempre você tem a análise do tema, a leitura da proposta do tema, não é a análise bíblica e a conclusão. Acredito que não vai partir muito diferente de um caminho como esse não. Então você tem um tema que é proposto, vamos pensar, escola sem partido. Você descreve, você pega o projeto e você descreve. Uma vez descrito, você vai examinar o texto bíblico e fazer essa análise bíblico-histórica da coisa. Depois propor uma conclusão. Acredito que é um caminho. Vou pegar um exemplo aqui como eu apontei com o marxismo. Lê, faz a leitura. Vê que o marxismo propõe a divisão entre comunismo e socialismo em 2 etapas. Marx enumera lá os itens junto com Engels da propriedade, do Estado tomando propriedade, tomando poder do proletariado, detonando a burguesia, etc. Então, você descreveu, é isso. Aí você faz a análise bíblica. Bem, escrituristicamente, o que nós devemos proceder? Você tem todo o regime aqui tem sua falácia, você tem a utopia, seja de democracia, de comunismo, socialismo, leninismo, marxismo, tal. Você tem o ideal de teocracia, mas esse ideal não é concretizado ou consolidado de forma permanente aqui na Terra, porque nós somos humanos e tal. Então você analisou a proposta escriturística e você vai analisar, você vai propor uma conclusão. Acredito que nessa conclusão você aponta. Às vezes ela não vai caber um ponto final, às vezes vai caber um ponto e vírgula. Questões principalmente envolvendo os candidatos, por exemplo, agora não estão mexendo muito, como não é debate aqui no Brasil, mas eutanásia. Então surge um tema de eutanásia, como é que você vai tratar a eutanásia? Inseminação artificial, clonagem já passou, aborto. Então você vai ter alguns elementos que às vezes vão caber reticências, outros ponto e vírgula e outros um ponto final. Mas acredito que o caminho sempre tem que ser descrição do tema, análise escriturística do tema e conclusão. Qual é o problema que eu vejo aqui, Tiago? Jonas, que tem acontecido? O problema é que nessa análise aqui não tem sido escriturística. Essa análise muitas vezes tem sido com os olhos das ciências humanas. E quando nós partimos para fazer de teologia de outro lugar que não a escritura, nós fazemos um tipo de teologia que o Lutero chamou de teologia de algibeira, teologia de glória, uma teologia vã, uma teologia que não é bíblica. Então, a análise do tema tem que ser uma análise a partir dos óculos da Bíblia, porque a Bíblia revela a Deus. Martinho Lutero, Cristo encontra-se deitado no berço das Escrituras. Então, se a Escritura revela Cristo e revela a mente de Cristo, manda o tema, você examina escrituristicamente, não alienadamente, não bitoladamente, mas com a mente de Cristo, com a história, com teologia, com Bíblia, e você faz a proposta. O problema é que nessa análise, essa análise hoje não tem sido mais escriturística, ou porque não se deseja, ou porque não se conhece, ou porque não se quer. Aí é onde eu encontro que é um erro central da questão. Então a gente deve se posicionar sempre, descrevendo, analisando e concluindo, mas essa análise sempre é escriturística. Me permite só fazer uma consideração, porque o pastor Henrique tocou num projeto de lei que é a escola sem partido. É muito interessante, porque aqueles que defendem que não deve haver, que esse projeto não deve passar, né, da escola sem partido, são os mesmos que defendem a igreja sem partido, né? Política deve ser falado na escola, sim, mas não pode ser falado na igreja. A pergunta anterior, sim. Voltando à pergunta anterior, como se os membros de uma igreja, muitos dos quais já maduros, fossem mais influenciáveis do que crianças de ensino fundamental e médio. Então, você não pode ter partido na igreja, mas pode ter na escola. E, por outro lado, os que propõem a escola sem partido, não propõem a igreja sem partido. Eles, pelo contrário, podem subir no púlpito de uma igreja se isso for trazer benefício para a sua campanha, né? Pesos e medidas diferentes de ambos os lados. Próxima pergunta. O que se pode dizer
da lei que proíbe o uso do templo para propaganda partidária. Eu acredito que seja relacionado ao que o pastor falou. Posso passar essa pergunta? Querem fazer mais alguma colocação? É porque eu imagino que já foi atendido pelo pastor, certo? Então, a próxima. O texto de Romanos 13 é muito usado para a pena de morte. O texto é avaliado corretamente quando usado para defender essa perspectiva. O texto de Romanos 13 é aquele que diz que não há autoridade que não venha do Senhor e que aquele que pratica o bem não deve temer a autoridade, mas sim o que pratica o mal, e a autoridade não porta a espada sem motivo. Mais ou menos, resumir brevemente o capítulo de Romanos 13, fala sobre isso. Aí a pergunta é se o texto está corretamente avaliado para defender a pena de morte. Não, para defender a pena de morte, partir simplesmente sobre o texto, não. O texto como outro pode ser usado como subsídio, né? Porque o assunto dentro do contexto não fala especificamente da pena de morte. Então, se eu dissesse que o texto é utilizado corretamente para defender essa perspectiva, eu estaria de repente cometendo uma falácia teológica dizendo que o contexto do texto é esse. Então, Romanos 12 fala de 12, fala de igreja, Romanos 13 e 14 estão falando de autoridade, mas não estou falando especificamente de uma defesa de pena de morte, mas ele pode ser utilizado, claro, como subsídio para reflexão, principalmente versículo 7. Né? Você vai trabalhar ali a questão, olha, você vai fazer o bem, você não precisa temer a autoridade, você vai fazer o mal, então não tem autoridade, ela é colocada como um ministro de Deus ali para colocar ordem na casa, a quem tributo, a quem louvor, a quem honra. Então o texto está dentro de um contexto falando em relação à questão da relação de um cidadão junto com o seu governante. Então esse é o contexto, mas não exatamente tratando da pena de morte. Então o texto pode ser utilizado como subsídio para reflexão em relação ao assunto, sim. Então não vai entrar com, mas ele não fala especificamente da temática de pena de morte. Né? O pastor Tiago é exegeta profundo, então aponta as filigranas exegéticas aí para também entrar nesse caminho aqui, Tiago. Eu concordo com o pastor Henrique quando diz que o texto não está tratando de pena de morte. O texto trata da questão da autoridade, usa o exemplo da autoridade civil, né, que não é à toa que traz a espada, é ministro de Deus. Mas, conquanto concorde que esse texto ele não poderia ser utilizado como um texto fundamental em defesa da pena de morte, eu vou expor aqui, eu até acredito que o pastor Henrique vai concordar com a minha interpretação da expressão traz a espada. Eu acredito que o texto menciona a pena de morte. Tá? Então, se vocês me perguntarem, o texto ele tem como foco a questão da pena de morte? Juntamente com o pastor Henrique eu digo, não. A questão abordada é outra, é a questão da autoridade, ele toca na autoridade governamental. Se vocês me perguntarem, esse texto somado a outros textos, através de uma soma de textos, corrobora a ideia de que a pena de morte ela não é contrária ao propósito de Deus, eu diria que eu entendo que sim, que corrobora sim. Tá? O texto faz menção à pena de morte e eu acredito que o apóstolo Paulo, o pastor Henrique também concordou ao usar a expressão traz a espada, ele está falando de algo que acontece e ele poderia simplesmente estar mencionando sem estar concordando, mas quando ele diz que é ministro de Deus e que nós não devemos temer porque é ministro de Deus que traz a espada para manter a ordem social, me parece que ele entende que a pena de morte não é contrária à proposta divina do governo civil. Me parece que sim. Não sei se o pastor Henrique tem alguma... Não, isso mesmo. Agora, acredito, por exemplo, que se nós formos debater lá em Levítico, pega Levítico, você vai ver houve um debate no Betel sobre o livro, eu não sei se o livro é Pecado, Pecadinhos, Sucesso, alguma coisa sobre o pecado, um livro muito interessante, que a pergunta foi, existem graus de pecado? Nos graus de pecado nós entramos em graus de punição. Então quando você entra em questão de grau de punição de uma maneira complexa, você tem que trabalhar com Levítico, porque você vai ver ali que há pecados que são chamados de abominação. Por quê? Há pecados que são chamados de grandes pecados. Por quê? Existem pequenos pecados.
de grandes pecados, outros são chamados de abominação. Por que há essa distinção? E você vai ver que para cada pecado existe uma pena. Paulo sabe disso, isso está na cabeça do Paulo, não é? Então ele menciona, ano passando, lá em Romanos, mas no Levítico há uma discussão um pouco mais ampla para que não haja um recorte simplesmente de, olha, aqui tem espada, então usa espada, tem espada, falando do Império Romano, mas e outras penalidades também. Então, em relação à questão de pena de morte e outras coisas mais, você pega de Êxodo, não assassinarás, você passa por Levítico, você chega em Romanos e você vai até Apocalipse naquele grande dia, né, que vai fechar principalmente Colimar essa perspectiva aí, né, conforme mencionou o Tiago. Então, Paulo menciona ali, mas em Levítico, você mergulhando mais profundamente, aí eu acho que a discussão pode ficar um pouco mais substancial, pode ficar um pouco mais embasada biblicamente sobre pena de morte, né? Sobre se pode pena de morte ou não, aí o Jonatas ele pode não foi esse tema. Eu me abstenho de comentar. A próxima pergunta, ela fala no sentido inverso. Nós falamos sobre a política usar o púlpito. Agora a pergunta é: a igreja usar o parlamento? A igreja pode usar o palanque, entende-se aí o parlamento, para levar a palavra de Deus? Deputados, vereadores, políticos que usam do parlamento para levar a palavra de Deus, isso é viável? Pode-se fazer isso ou não? Não cabe? Essa palavra não nasceu na cabeça. Não tem como desassociar, né? Segundo Timóteo 4:2, pregues a palavra, existe a tempo e fora de tempo. Acho que a má interpretação do texto causa excessos. As pessoas dizem, olha, você tem que pregar no templo, ou seja, na igreja, vamos dizer, no templo e fora de tempo, no palanque. Não, é descabido. Você tem que, o texto diz, você tem que pregar a palavra no templo, e se não tiver oportunidade, que o tempo é ocasião, a oportunidade que Deus propôs a você, e se não tiver ocasião, cria. Então me parece que no palanque não é um lugar para você pregar a palavra de Deus como você prega na igreja. Isso é um ponto. Agora entra com outro ponto. Paradoxal. O palanque é um lugar adequado para você pregar a palavra de Deus. Explico minha fala. Tudo tem seu tempo, tem seu lugar. Então eu não vou pregar no palanque, mas o meu discurso no palanque jamais pode ser derivado dos princípios da fé cristã. Então, desculpa a expressão, eu vou utilizar um exemplo muito emblemático. Não nem para nem mas quando ele está falando do pleito eleitoral, eu vou mencionar. Me parece que o Daciolo, quando ele prega, e na forma como ele prega no palanque, ele presta talvez serviço estereotipando cada vez mais os evangélicos. Parece, pelo menos eu fico muito constrangido quando alguém supõe que aquele tipo de discurso é o que eu farei como pastor ou da forma como eu farei. Então me parece que ele presta esse serviço. Agora, se ele, utilizando o palanque, ele faz um discurso completamente concatenado, começando com Mário Sérgio Cortella, passa por Leão do Carnal, cita Machado de Assis e cita uma série de provérbios, embasando o seu discurso de uma maneira política, sem mencionar que são provérbios, ele vai multiplicar 1% de voto dele para 10, 15, 20%, porque ele vai ter uma palavra muito mais sábia e mais coerente. Quantas vezes eu preguei na capela da UERJ sem pregar? Quantas vezes eu preguei em lugares políticos simplesmente sem pregar? Pregava e citava, olha, existe um sábio que diz, versículo inicial aqui, confia ao Senhor as tuas obras, que os teus pensamentos serão estabelecidos. Há um sábio que menciona que, como o coração do rei, deve ser como um ribeiro de água na mão do Senhor, é tudo quando quer cumprir. Mas quem disse isso lá em Ribeiro? Não foi um grande sábio. Provérbio muito de Deus. Só não menciono, porque quando eu menciono o texto, a pessoa recalcita. Quando eu menciono o texto, a pessoa volta atrás. Agora, se tem uma série de textos bíblicos, a pessoa chega para mim, por exemplo, não aparece um dia desse, no aniversário da artilharia. Fala, pastor, lá não fala de evangelho, mas a gente quer que soubesse uma palavra, sabedoria, tudo bem. Comecei, olha, gostaria de dizer que todo bom professor é como um bom pai de família, que tem o seu bom tesouro, coisas novas e coisas velhas. Mateus 13, 52. Simplesmente não se tem referência do que é escrito para o professor, que é o professor.
Então, o palanque não é lugar de pregação, mas no palanque não tem como deixar de fazer uma pregação. No sentido de que o meu discurso é político, o meu discurso é o adequado, mas eles não podem ser dissociados dos princípios de fé cristã. Acredito que é um meio de campo que a sabedoria deve orientar a quem está ali. Essa, pelo menos, é a minha perspectiva e acho que é mais efetiva para o alcance das pessoas que estão ouvindo. Você não perde a pessoa que está ouvindo ali. Mas o comunicador que nós temos ali na mesa pode ajudar muito mais nos alunos desse excelente comunicador. Você só não comunica quando você fala da sua religião preto e branca vascaína. É uma das melhores maneiras de comunicar que eu tenho. Pois é. Não, eu concordo basicamente com o que o pastor Henrique falou, e até quando a gente estava falando da questão inversa, né? Eu estou mencionando a questão inversa novamente para chegar da igreja usando palanque, né? Mas o político usando a igreja, a gente tem que perceber que o ser humano, ele não é assim algo que possa ser dividido na sua existência e na manifestação das suas diversas funções sociais. O pastor Henrique, ele é pastor. Ele não deixa de ser filho porque é pastor, também não deixa de ser pai porque é pastor e não deixa de ser esposo porque é pastor. E dificilmente a gente vai fazer assim, não, agora aqui, às vezes as pessoas falam isso, mas eu acho que é um pouco de falta de percepção, né? Não, agora quem está falando aqui é o Thiago pastor. Não, o pacote está todo junto. Você pode dar uma ênfase na sua visão pastoral, mas você traz como pressuposto na sua bagagem que influencia a sua fala o Thiago que tem convicções políticas, o Thiago que tem a experiência da paternidade, como a experiência de ser filho, como a experiência de ser esposo, como a experiência de ser professor e por aí vai. Nós vestimos máscaras sociais, e não entendam essas máscaras sociais como algo pejorativo, natural, normal. Eu não vou tratar a minha esposa como eu trato minha filha, não vou tratar a minha filha como eu trato a minha mãe. Nós temos as nossas máscaras sociais para poder conviver bem na sociedade, mas ainda assim eu não me anulo nas outras experiências que eu tenho enquanto ser. Então, quando o Tiago prega no púlpito de uma igreja, ele não está fazendo nenhum tipo de consideração política, mas ele pode falar das suas convicções de maneira que reflita minimamente, de alguma forma, a orientação política dele. Se você prega o Salmo 139 e diz que entende que a vida humana está desde os primórdios, quando há a fecundação ali, alguém já vai perceber qual é a sua posição sobre o aborto, e isso tem muito a ver com o posicionamento político hoje em dia. É inevitável. Da mesma maneira que, como o pastor Henrique disse, você não precisa ficar citando a Bíblia e fazendo pregações, utilizando o palanque, no Congresso, onde quer que seja, na Câmara, para ficar expondo a palavra de Deus, mas a sua fala vai refletir aquilo que você é, e você não deixa de ser cristão quando você está falando para uma audiência voltada para as questões políticas. Então, por isso eu acho muito difícil não manifestar, ainda que de maneira velada, suas convicções políticas na igreja, como é muito difícil você esconder a sua visão quanto à sua crença religiosa, onde quer que você esteja, inclusive num palanque. Próxima pergunta também é relacionada, na minha perspectiva. Pode-se considerar que o apoio da igreja ou ao Estado ou a um político, em alguns casos se confundem os dois conceitos, isso limita a sua ação profética? Ou seja, vale o ditado, o profeta não se senta na mesa do rei? Eu entendo que, dependendo do grau de relação, isso pode ser um complicador de fato, né? A igreja, ela deve servir como voz profética, ela
pode endossar, de repente, uma ação política que está sendo um benefício para o povo, de maneira geral. Ela pode também protestar contra uma ação política que está, além de não trazer benefícios para o povo, pelo contrário, está trazendo malefícios para o povo. Esse é o papel. Agora, quando você aproxima muito a igreja da política e, dependendo do caso, se esse político ou essa esfera governamental está tão associado à igreja, como é que fica esse papel profético de bússola moral e de denunciar? Tem que haver muita integridade e muito cuidado nessa relação, né? Eu vou dar um exemplo que os irmãos vão entender. Há muito tempo atrás, isso foi na minha adolescência, eu fazia parte de uma igreja que nela o púlpito foi franqueado para 2 candidatos, um candidato e uma candidata aos cargos de vereador, se não me engano, vereadores, né, no caso. E eles foram lá, falaram da sua vocação política num domingo de manhã no púlpito de uma igreja batista, e então pediram lá os votos, pediram a oração dos irmãos. Eles não pedem voto, eles pedem oração, né? E foram eleitos. Em certa ocasião faltou água no bairro. E eu passando de passagem vi um caminhão-pipa na porta dessa igreja, fornecendo água para essa igreja. Me parece que a comunhão foi estreita demais, porque forneceu água para a igreja. E amanhã, quando eles pisarem na bola, a igreja vai ter moral para denunciar o erro deles? Aliás, fornecer água somente para a igreja já é uma atitude certa? A gente pode considerar que é certo? A população do bairro todo com necessidade e a igreja sendo abastecida de água. Isso é certo? Não, é errado. E aí o político errou beneficiando a igreja. E quando ele errar de outra forma, a igreja não tem moral para apontar o erro dele, porque aceitou o erro em seu favor. Então essa aproximação é muito perigosa, sim. Eu considero muito perigosa. Próxima pergunta. Considerando o cristianismo como teocracia, o que significaria então democracia cristã? Rapidinho, só complementando, tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Seria isso de fato verdade ou não? Poderia fazer um trocadilho com a palavra Deus, né? Só eu queria pensar, o profeta não senta na mesa do rei, eu estava lembrando que o profeta não senta na mesa do rei, mas e quando o profeta é rei? Também foi o profeta e foi rei, pode se sentar. Mas isso a gente, isso é com você. Porque eu procuro muito versículo, acho que não é sentido até chamado de profeta, né? Fico com assim embaixo do que o Tiago falou, mas porque acredito que existem alguns momentos talvez de avivamento e, por exemplo, John Maxwell era um dos conselheiros maiores dos presidentes americanos. Não sei se já viu alguma coisa, né? Mas então, com quais finalidades às vezes você é chamado missionário? Né? Eu acredito que quando a gente se compromete com alguma coisa, a gente pode se acovardar. Esse é o problema. O profeta ele se acovarda, senta na mesa do rei só para comer a iguaria do rei. Porque difícil é o profeta que come caviar e fala alguma coisa, né? Agora, se o profeta come caviar e fala, olha, o caviar está estragado, aí pode acontecer, mas o profeta precisa ter ousadia muitas vezes, né? É o que não acontece em determinados casos, conforme ensinou o Tiago. Considerando o cristianismo como teocracia, teos, Deus criar o governo, que significa demos, povo, gracia cristã, democracia cristã. É só no meio evangélico que a gente tem o estudo de adjetivar evangélico e cristão. Tudo nosso é evangélico, tudo nosso é cristão. A gente vai na faculdade, a gente pega uma sala para o grupo evangélico se reunir. A gente compra livro, mas eu pergunto, que livro você está lendo? Que livro evangélico? Que música? Você está falando de música evangélica? Então a gente sempre tem um adjetivo evangélico
Espírita pergunta, música espírita, o católico pergunta, a reunião católica. Então nós temos a adjetivação evangélica por causa de uma herança puritana e pietista de separação, de alienação. Então a Bíblia fala que a gente é separado, mas a questão de democracia cristã me soa estranho dependendo da conotação. Vou tentar entender a pergunta. Porque se essa democracia cristã está se falando de um governo, suponhamos, na Inglaterra, não é? Eu acho isso estranho. Uma democracia, que eu não falei hoje, mas que é cristã, tem um princípio, mas se perdendo pelo passar do tempo. Agora, se essa democracia cristã se refere à questão de, por exemplo, uma igreja batista, ou uma Assembleia de Deus, uma democracia cristã, eu acho que essa democracia, ela sempre tem que tomar muito cuidado em nós não cometemos falácias teológicas. Vou tentar explicar. Estatuto da Igreja Batista. A Assembleia é o poder máximo e soberano da Igreja. Teologicamente, eu não digo que Deus é soberano. Como eu coloco no Estatuto que a Assembleia é soberana? Eu tenho lá no meu Estatuto, cheguei na igreja e vi lá, Deus é o objetivo soberano estava lá. Então, Deus é soberano. Mas no Estatuto, quando eu vou fazer o Estatuto, eu tenho que tomar cuidado também para não cometer falácias teológicas. Se a Assembleia é soberana e ela decidir alguma coisa fora da vontade de Deus, Deus já deve permanecer como soberano ou não. São questões a analisar. Então, a igreja, me parece que a proposta melhor seja a democracia, onde a gente senta e conversa com uma coisa e resolve as coisas. Entretanto, essa democracia, se não for em algum nível teocrático, Deus estiver no comando, Deus estiver à frente, o pastor estiver orientando, estiver ajudando a igreja a buscar a inclinação do seu coração à vontade de Deus. Se essa democracia não for de alguma maneira uma teocracia, onde Deus fale por meio da igreja, vai ser problemático. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que a igreja é divina, teocracia, e humana, democracia. A dificuldade é quando simplesmente o elemento humano tenta ultrapassar o divino. O elemento humano tenta sobrepor o divino, porque nós somos igreja, e às vezes as igrejas são desparceladas com uma série de partidos, facções, grupos políticos dentro da igreja, que tentam puxar a igreja para o seu próprio fim. A democracia pode ter valido com alguém levantando a sua mão numa assembleia dizendo: eu aceito, eu voto, mas a democracia vai ficar para casa do tempo. Então, considerando o cristianismo como democracia, o que significa a democracia cristã? Vou entender que democracia cristã significa uma forma de teocracia, onde as pessoas têm buscado a vontade de Deus para decidir pelo voto da igreja qual é essa vontade de uma maneira muito democrática, de uma maneira muito consensual. Diga, pastor Tiago. Não, eu não digo, eu concordo. Agora quem disse muito disse nada fui eu, né? Não, falou bem. Pastor, se me permite, no último domingo pela manhã, nosso pastor Anderson trouxe a palavra aqui no sermão do culto matutino, e ele falou que, inclusive, na Declaração Batista nós temos escrito que nem a maioria, nem a minoria, nem tampouco a unanimidade representam necessariamente a vontade de Deus. Então, só gostaria de talvez adicionar que não sempre o fato da igreja se reunir e concordar com alguma coisa significa necessariamente que Deus está naquilo. A gente deve, inclusive, buscar isso. Pessoal, eu não vou mais adicionar nenhuma pergunta, tá bom? Porque o número de perguntas que a gente tem aqui já vai para poder concluir no tempo que a gente tinha previsto, ok? Próxima pergunta. A posição política do cristão enquanto indivíduo pode ser aquela do menos pior? Escolher o menos pior? Eu entendo que em determinados momentos não só pode ser, mas é a única alternativa que sobra. Enfim, eu entendo que é possível sim, né? Até numa situação ética, muitas vezes nós somos alcançados por uma circunstância que nos possibilita duas escolhas e que você tem que escolher a menos pior. Então eu entendo que sim. Eu entendo que, por exemplo, eu vou citar aqui como exemplo, eu
não lembro exatamente dos detalhes relacionados ao fato, mas há alguns anos atrás houve o caso de, e aqui é bem no campo ético mesmo, tá? Houve o caso de um rapaz que pegou uma moça como refém, acho que foi numa farmácia, ele tinha uma granada na mão. E o policial tinha duas alternativas, ambas não eram boas, né? Ele podia deixar a pessoa com vida e essa pessoa colocar em risco a vida de uma pessoa inocente, ou ele podia abater o criminoso que estava com uma granada colocando em risco a vida de uma pessoa inocente. Aí entra na questão de hierarquia, né? Na parte da ética, essa hierarquia. O que você escolhe? O ideal era que o rapaz se entregasse e cumprisse lá, pelo menos respondesse diante da justiça pelo que fez, e ambos saíssem com vida. Mas não restando outra alternativa, ele foi abatido, né? Houve a ordem do comando superior para que ele fosse alvejado, e ele foi alvejado com um tiro na testa, e ali foi eliminado o risco daquela mulher inocente, completa, no sentido de ser capaz de se relacionar, de dar e receber afeto, ela foi preservada. Então, em muitas questões na vida, isso acaba sendo a única alternativa. Na política não é diferente. Eu me vi nessa situação quando eu tive que ir para o segundo turno votar para o prefeito da nossa cidade. Enfim, opinião particular minha. Então, em algum momento você não tem aquilo que você considera o ideal, mas você tem aquilo que você considera muito ruim e aquilo que você considera um pouco ruim. E aí não tem alternativa, o menos pior acaba sendo a única opção. Enquanto o voto for obrigatório, a gente fica numa situação dessa. E por que não tinha obrigatoriedade? 1 Timóteo 3,3, acho que eu disse que é isso. Deveres dos bispos e diáconos. Tem lá no devido diácono, não espancadores. Porque o diácono pode ser espancador, não é pressuposto isso para nós hoje. Naquele tempo que você poderia ter um escravo, poderia espancá-lo até o quase morte, você não podia matar. O que Paulo disse sobre o sistema escravagista temporal? Ele não ensinou nada. Por quê? Só no século XIX a escravidão era abolida. Então, entre os males de matar alguém e ele não podia ser abolição da escravatura, ele escolhe o menos pior. Se você tem escravo, não espanca o escravo. Não é para ter, mas se tem, não espanca. Chega lá em relação à questão do Filemão, fala, recebe como um irmão. Então ele está tentando o menos pior do seu tempo. Por quê? Há uma obrigatoriedade ali, um sistema escravagista local. Então hoje a gente tem uma obrigatoriedade no sistema. Você tem que votar. Se não votar, você perde o título e perde uma série de direitos cidadãos. Então, enquanto nós tivermos a obrigação imposta pelo Estado, a gente fica nessa do menos pior. Próxima pergunta. A política do reino de Deus, e aí eu vou até pedir que os pastores ajudem a conceituar o que seria isso. A política do reino está em declínio no que tange a manifestação através dos filhos de Deus, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus contribui em que sentido para a política? Está ajudando, não está ajudando, tem como melhorar, não tem como melhorar? Ou o cristão ainda pode se abster? A gente trabalha junto a questão, você vê sintético, a política do reino de Deus está em declínio no que tange a sua manifestação através dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão em declínio. O problema é que a política é um desdobramento disso. Então, quem é o nosso Martin Luther King? Quem é o nosso Abraham Kuyper? Quem é o nosso guia Cristo Norte? Quem é a pessoa que a gente pode entender que congrega integridade, espiritualidade e habilidade? Então, quando você tem essas características, você tem alguém que vai salvar e brilhar em todo lugar.
Mas o problema é que os filhos não estão se manifestando não simplesmente na política do reino, mas não estão se manifestando. Então, a qualidade do cristão evangélico hoje, eu sou um defensor da igreja, não gosto de ficar falando de igreja, porque já tem tanta gente falando que a igreja não presta, isso aqui não. A igreja é uma bênção. Na igreja onde eu casei, na igreja onde meu pai se converteu, só tem coisas boas da igreja. Porém, como coletividade, a grande maioria das pessoas hoje não tem se manifestado como filhos. Então eu entendo que a política do reino de Deus está em declínio, porque a manifestação dos filhos está em declínio, e aí volta aqui a questão, a gente roda e volta para a questão da palavra. Porque a questão do seu relacionamento, da sua forma de pensar, não está partindo novamente das Escrituras. Então, você não parte para pensar das Escrituras, os filhos não se manifestam, política do reino, você não vai ter isso lá no Congresso. Quando você tem alguém bem intencionado. Vou supor que o nosso cabo já mencionado é extremamente bem intencionado no seu discurso, passa lá discurso, dizendo glória a Deus, aleluia, no Congresso, então eu entendo que isso vai surtir algum efeito. Eu estou supondo que ele possa ser alguém de bom coração, porque é juízo de valor, então não posso entrar no mérito. Porém, fazendo completamente sem coerência, completamente de uma forma coerente. Então, quando você encontra algum filho bem intencionado, esse filho está despreparado. Então, às vezes você tem alguém de boa vontade, às vezes você tem alguém de capacidade. Você precisa ter alguém de capacidade e de boa vontade, com habilidade e integridade ser utilizado no tempo. Isso hoje é a agulha no palheiro lá na minha igreja. Aqui em Laranjeiras eu pelo menos uns 10. Você, seu irmão, Rafael, o pastor Guerreiro, então aqui a coisa vai para quem você tem, sem dúvida aí. E o pastor Thiago não está ouvindo. Espero que sim. Próxima pergunta. Os cristãos devem escolher um candidato à luz da Bíblia? Eu não me sinto confortável para dizer que a gente, como o pessoal diz aí, né, tem que votar em irmão. Não. Escolher um candidato à luz da Bíblia não é necessariamente escolher um candidato que confesse a fé evangélica, mas talvez um candidato cujos valores não contradigam a palavra de Deus, né? Então, eu entendo que nós devemos escolher candidatos à luz da Bíblia. Nós devemos ver se as propostas de determinado candidato, elas de fato beneficiam a população, se elas não contradizem os valores do reino de Deus, ou se elas impõem alguma coisa que a Bíblia tem como pecaminoso, como errado. Aí nesse caso não deveria ter o nosso endosso, né? Mas isso tem muito a ver com o que o pastor Henrique disse, de você, por exemplo, utilizar o palanque para pregar sem pregar. Você não precisa necessariamente escolher uma pessoa que se diga evangélica. Você pode, e aqui utilizando, guardadas as devidas proporções, utilizando a fala dele, você pode pregar num evangélico que nem seja evangélico. Como assim? Os valores são evangélicos, os valores estão em concordância com o evangelho. Então eu creio que a Bíblia ela deve guiar não só o nosso voto, mas ela deve guiar a nossa vida. E como ela guia a nossa vida, ela guia também o nosso voto. Tudo que nós fazemos à luz da palavra de Deus, seja o nosso desempenho profissional, seja o nosso trabalho pastoral, seja as nossas relações familiares e sociais, e por que não se incluiria nisso também a nossa escolha quanto a um candidato? Eu vou agora só pedir licença aos palestrantes, que antes da gente concluir, antes até das considerações finais, que a gente já está caminhando para o encerramento, esse evento está sendo promovido pela Juventude da Igreja Batista de Laranjeiras, na figura principalmente do Rafael, que está na liderança, e a gente quer propor aos irmãos, a gente vai passar um breve vídeo sobre uma conscientização de uma das partes que nós consideramos atualmente extremamente atual e importante dentro da discussão política. Então, a gente vai passar um vídeo aí brevemente, de 2 minutos, eu queria que todo mundo prestasse atenção.
Tudo bom? Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que isso é uma roda de conversa sobre vacina. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível que a gente, falece. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos, a gente leva o baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso é, de verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal. Isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque esse vídeo é só para conscientizar, para tentar trazer uma reflexão, porque os cristãos, em geral, são muito suscetíveis a compartilhamento de notícias falsas, ou pelo menos notícias que não se busca a veracidade, que não se busca a fonte. É muito comum entre os grupos das igrejas, o compartilhamento de notícias falsas ou notícia que não se sabe a veracidade. Então, agora, para poder encerrar esse nosso evento, esse nosso período, eu queria pedir aos palestrantes que ajudassem a gente dando considerações agora sobre como ser consciente politicamente dentro, claro, de uma perspectiva cristã. Às vezes a gente se encontra numa situação como, às vezes, não digo que seja exatamente isso, cara, mas enquanto o voto for obrigatório, às vezes a gente se encontra na situação do menos próximo. Pode ser isso, cara, pode não ser o caso, não sei. Você, na sua avaliação, pode perceber, às vezes sim, às vezes não. Mas não é isso, às vezes, que deve nos mover. O que deve nos mover deve ser uma capacidade de reflexão. O que foi feito? Quem fez o quê? Eu fui num debate recentemente, Jonatas, e me perguntaram muito precisamente à luz das promessas que são feitas, em quem o Senhor vai votar. Eu disse, olha, a pergunta talvez não seja mais legal. A pergunta talvez seja, à luz do que quem fez quando tinha a oportunidade de fazer, quando poderia fazer. Quem eu gostou para votar? Aí sim. Nós estamos diante de um pleito. E nesse pleito, cabe a nós refletir, cabe a nós pensar e orar. A gente não pode fazer nada sem orar. Orar e orar não. Minha sugestão a você é olhar para o Provérbios 22 ou 2, por ali. Como o coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. A tudo quanto ele quer, inclina. Quando eu vou tomar qualquer decisão, peço, Deus, inclina o meu coração à tua vontade. Então, nós como igreja, nós estamos orando, Deus, dá um governante que seja o melhor para a tua nação. Nós queremos o melhor para a tua nação. E inclina nosso coração à tua vontade. Que sejamos manifestação da tua vontade de verdade.
tem sido a nossa oração lá, tem sido o nosso pedido lá. Eu não estou dizendo que seja a sua oração ou deixe de ser, mas essa é a nossa oração diante do quadro que se apresenta. Agora, sempre utilizando muita reflexão, pedindo muita direção a Deus e tentando ser expressão da vontade de Deus para esse tempo. No essencial, unidade. No não essencial, caridade, mas sobretudo o amor. A gente não deve ficar, às vezes, se exaltando, como às vezes tem alguns que essa eleição tem exaltado muitas pessoas, muitos anos. Mas deve entender, Deus faz com que nós, como igreja, sejamos a manifestação plena da tua vontade naquilo que a gente sabe. E dessa maneira tentar agir. Aqui é a consideração final, né? É o sim, sim. Então, eu agradeço ao querido Jonathan, agradeço ao seu querido irmão, agradeço ao seu querido irmã, agradeço ao nosso querido Rafa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de concretizar a gente estar aqui. Ao nosso querido pastor Eliezer. Ficou muito bonito, pastor Eliezer, não tinha vindo aqui depois. Parabéns, muito legal, muito bonito. Excelente gosto. Já vi que você teve um gosto aqui nesse querido Ilustre Rapaz, excelente gosto. Né? Chama ele lá para, se eu liberar de carro Rondonópolis, ele pede carro para Rondonópolis. Né? Vamos para lá para ajudar a gente em obra também. Muito obrigado, querido Batistana. E obrigado a todos os ilustres amigos que estão aqui, chegaram depois da vista, esposa, Joana, o querido Marcão, querido Vitão. Muita gente boa, é uma alegria revê-los. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, pastor Tiago Titila, por me conceder a alegria de nós estarmos aqui juntos, tecendo considerações e aprendendo aos seus pés, literalmente, não tinha. Bondade sua. Eu quero endossar aqui a fala do pastor Henrique. Nós não podemos, em nada na nossa vida, fazer sem antes buscar a direção do Senhor. Esse é o caminho, né? Nós estamos realmente num momento um tanto tenso no nosso país, com opiniões bem diferentes e posições muitas vezes radicais. Vivemos aí essa tensão de extremos, né? O país aí experimentando esse momento que antecede o nosso voto no segundo turno e o país polarizado. Nós devemos orar para que o Senhor nos dirija no nosso voto. Nós devemos orar pelos nossos candidatos para que aquele que for eleito, inclusive se for aquele que não é o meu candidato, que o Senhor dê a ele direção para governar o país, que dê a ele a responsabilidade e a firme resolução de não se corromper. Devemos buscar isso sempre. Devemos procurar saber quem são os candidatos, o seu histórico, aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, quais são as suas propostas, se elas contrariam os valores do reino de Deus. Isso deve sempre ser considerado na hora de nós elegermos alguém, de nós votarmos. Essas são minhas considerações a esse respeito, e eu quero também agradecer aos irmãos que estão aqui, muitos alunos, amigos, que eu temo mencionar nominalmente e fazer alguma injustiça esquecendo de mencionar alguém, mas sinta-se por mim abraçado pelo carinho de estarem aqui, e agradecer ao Rafael, irmão Rafael, pelo convite, muito obrigado, ao Jonathan, ao Tiago, em especial ao pastor Eliezer, pastor da igreja, obrigado pela confiança de ceder aqui o seu espaço para que pudéssemos estar aqui expondo nossas ideias. O pastor Henrique, é sempre um privilégio, né, estar contigo, e a alegria de revê-lo muito grande. Que Deus abençoe e abençoe a todos aqui. Queria pedir aos irmãos que dessem uma salva de palmas aqui para os